Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e todas, nossos ouvintes do nosso podcast. Mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês, junto aos nossos amigos, e um convidado aqui de grande peso no mundo do jurídico, né, professor? E vamos hoje tratar sobre o tema de direito... danos morais, né, no direito do trabalho e as novas atualidades das decisões. Bem, mais uma vez, diante da minha grande amiga Cláudia, novamente aqui com a gente. E aí, Cláudia, tudo bem? Queridos, tudo bem, graças a Deus. Eu quero cumprimentar a nossa audiência, a galera toda, e insistir que comentem, curtam, compartilhem, sugiram os temas, a gente precisa dessa interação. Quero cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, o Luquinhas, o Willy, querido, obrigada por estarem aqui. Eu sei que o Willy não passou bem a noite, mas hoje foi difícil, tá aí. Mas E aqui. eu quero especialmente cumprimentar o nosso convidado querido, amigo, professor Leone, que gentilmente aceitou o nosso convite. Leone, que não dispensa apresentações, né? Uma autoridade no mundo acadêmico, um professor querido, respeitado. Muito obrigada, professor Leone, por estar aqui com a gente, compartilhar um conteúdo tão relevante. A gente vai falar sobre dano moral, que é um tema delicioso, dá para transitar aqui. Eu vou ouvir mesmo, falar e ele mesmo, tem não. um repertório... Eu quero ter aula hoje. Ele tem um repertório gigante e eu quero aproveitar, quero te ouvir. Muito obrigada mais uma vez, seja muito bem-vindo. As portas estão abertas aqui para você. Quando você quiser voltar... Vai ser sempre uma honra ter você aqui. Obrigada, viu? Agradeço. Lucas, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu amigo. Tranquilo, Lucas? Cumprimento a todos, é uma honra estar aqui com vocês, aos telespectadores e ao querido amigo Leone Pereira, que gentilmente aí aceitou o nosso convite. É uma referência no mundo acadêmico, na advocacia. Cabra sabe de tudo mesmo. Responsável pela aprovação, acho que de mais da metade dos advogados do Brasil, viu, gente? Verdade, não tinha pensado nisso, é verdade. Muito tempo aí no meio acadêmico, enfim. Quando a gente fala em advogado trabalhista, a gente lembra do Leone como uma referência mesmo. E sem contar que tem um coração muito grande, gente boníssima. Eu quase derrubei aqui o microfone agora. E já passo imediatamente a palavra para ele, para poder fazer os seus cumprimentos iniciais, e daqui a pouco eu vou ler o currículo dele para ver se eu consigo terminar até o final aqui do nosso podcast. Será que dá até o final? Acho que dá. Eu vou me esforçar, viu? Vamos lá. Mas, Leone, já tá com a palavra aí, seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui, né? Meus amigos Willy, Claudinha, Lucas. E espero que a gente possa contribuir, né? O dano moral é um tema muito rico, é um tema que envolve legislação, doutrina, jurisprudência, prática. Então, é um assunto que ele sempre é muito pertinente e bem-vindo num podcast. E queria parabenizar o projeto, né? Obrigado. Espero que eu possa contribuir, né? E já fico à disposição também para outros assuntos, porque a área trabalhista ela é sempre muito rica. A casa é sua. Então saiba que estou muito feliz com o convite. Que bacana. Exatamente. Eu posso ler o currículo do Leone só para ver onde nós estamos pisando, viu? Dá um dia mesmo, brincadeira, gente. O Leone Pereira, ele é sócio e advogado do escritório Leone Pereira e Vanessa Mechen, alemão. LPVM, né, Leone? Isso. Pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Pós-doutor em Direito Público Processual pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Doutor e mestre em Direito das Relações Sociais, pela PUC São Paulo. Pesquisador da Faculdade de Direito USP, GETRAB. Professor de Direito do Trabalho Individual e Coletivo, Direito Processual do Trabalho e de Prática Trabalhista. Inclusive um excelente professor, né, Leone? Autor de obras e artigos jurídicos, palestrantes, professor do IBMEC, coordenador pedagógico, professor da Damasa Educacional, coordenador e professor da pós-trabalhista online da FAAP, diretor da Escola da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, no qual tenho a honra de auxiliá-lo na coordenação, titular da cadeira número 19 da Academia Brasileira de Direito e Seguridade Social e membro do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual do Trabalho. Então vocês imaginam o que o cara não sabe, né? E hoje, para tratar desse assunto tão controvertido, tão dinâmico, né, de dano moral e as recentes decisões, ele vai trazer aqui, com certeza, vários
pontos, várias ponderações. E já jogo para você, Leone. O que nós temos aí de novo? Óbvio que nós só vamos introduzir para depois a gente seguir em frente, mas no tocante ao dano moral e às recentes decisões, tem inovação, tem coisa nova mesmo, tá parado, só doutrina que fala, CLT já tem, enfim. Como que tá o cenário hoje em dia? Vamos lá, acho que vale a pena a gente começar conceituando, caracterizando o que é o dano moral, né? O dano moral nos meus estudos, pesquisas e aulas, eu nunca concordei muito com o nome moral, né? Porque eu acho que revela menos do que verdadeiramente é o dano moral, né? Se a gente pudesse conceituar para quem nos acompanha, um dano moral é aquele dano que ofende os direitos da personalidade. A própria Constituição cita exemplos, intimidade, vida privada, honra, imagem. Então o dano moral não é aquele dano que atinge só a moral, né? Na verdade, o dano moral ele abarca muito mais. Eu gosto muito de uma expressão que é alcunhada por alguns doutrinadores, que seria um dano pessoal, por atingir os direitos da personalidade, né? Legal. E o dano moral, ele está dentro dos danos extrapatrimoniais, né? Durante muito tempo, a gente só focou em violações a danos que atingem ou atingiam o patrimônio. Isso veio desde o Código Civil francês, de 1804, o Código Napoleônico, o próprio Código Civil anterior, aí a Constituição Federal e o novo Código Civil do saudoso Miguel Reale começaram a ter mais atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então a gente não pode pensar só no ser humano focado em propriedade. Não, ele também pode sofrer danos não relacionados à propriedade. E aí entram os danos extrapatrimoniais. Entra o dano moral, indenização pela perda de uma chance, dano existencial. Então o dano moral é interessante que está enquadrado. Tivemos recentemente uma grande atualização na CLT, que foi a famosa, famigerada reforma trabalhista, né? A Lei 13.467, 2017, que incluiu na CLT os artigos 223A a 223G. Né? Então nós temos hoje lá todo um regramento, ainda que não completo, mas dos danos extrapatrimoniais. E curioso, isso foi inclusive elogiado pelos civilistas. Eles olharam e falaram, nossa, a CLT nesse ponto curiosamente está até mais evoluída do que o Código Civil, pela expressão danos extrapatrimoniais. Então, e na área trabalhista, nós temos vários temas, vários assuntos que levam à indenização por dano moral. Então vamos lá. Assédio moral, assédio sexual, práticas discriminatoriamente de trabalho, câmeras abusivas, controle abusivo do uso de banheiros, anotações desabonadoras na carteira, situações vexatórias ou degradantes. Então, temos várias situações que levam à indenização por dano moral. Bom, vamos fazer um corte agora, e acho que vale a pena a gente comentar, do que é mais recente. Quais são os assuntos que eu gosto de... Até eu aprendi a expressão com um grande professor Homero, que ele sempre usou muito isso. Quais são os assuntos que estão na ordem do dia, né? Eu gosto muito dessa expressão, na ordem do dia, né? E a coisa bem recente, né, Leone? Recente. Faz 2 semanas, mais Tivemos ou menos, decisões do Supremo e do Supremo, TST, que são assuntos relacionados, mas que não se confundem, mas são relacionados. E curiosamente envolvendo, né, um fato gerador, vamos dizer assim, que foi o acidente de trabalho de Brumadinho, que foi o maior acidente de trabalho da história do país. Algo muito triste e algo que tem que servir de paradigma de não se repetir mais. Bom, e aí a gente separa em 2 assuntos. Aí, Lucas, o que você prefere que a gente aborde primeiro? A questão da tarifação do dano moral pelo teto e a questão do dano-morte, que aí é um assunto relativamente novo para poder explicar o que é esse tal desse dano-morte. Acho que a gente pode começar a falar de Brumadinho, né? Que foi uma coisa que, de fato, foi notória. E até, antes de você começar, Leone, eu achei muito estranho na época desse caso de Brumadinho, porque nós tínhamos já a reforma trabalhista em vigor, né? Entrou em vigor em novembro de 2017. E a pessoa, eu brincava nas aulas, que a pessoa valia o que ela ganhasse. Então, o dano moral, ele era fixado com base no salário da pessoa. Pasme, com base no salário. Se você ganha 5 mil e a Cláudia ganha R$1.000 e ambos tiveram o mesmo dano, se tratarmos ali de um dano primário, né, um dano de natureza leve, que são 3 vezes o último salário do trabalhador, você ganharia 15 mil e a Claudinha no máximo 3 mil. Então tem alguma coisa errada nisso daí. E o caso de Brumadinho, me veio uma reflexão no sentido, peraí, então o cara que morreram muitas pessoas, né? Então a pessoa que morreu ali e recebia R$1.000, vamos dar um exemplo de R$1.000, né?
ele poderia ganhar no máximo 50 vezes, né? Que é o dano moral Ofensa gravíssima, né? Até 50 vezes, 50 mil reais. Mas morreu também. Aliás, não ele, né? A família receberia. E quem recebesse lá 15 mil, 20 mil, vezes 50, quanto que dá? Não faço nem ideia. Mas ultrapassaria os 50. Sim. Não bate, são coisas que não batiam. Aí começou-se essa discussão, né, Leone? Isso. E eu lembro de uma coisa, aproveitando aqui, quando nós tivemos essa discussão de Brumadinho, você falou à época em alguma das suas lives, sei lá, em algum dos seus canais, que precisava que o Supremo, o TST, precisava refletir sobre aquilo naquele momento, porque era um típico caso de que não dava para usar aquela tarifação comum da CLT, que está no 223A ao G, né, da CLT. Isso. Mas enfim, acho que a gente pode começar daí. Eu só queria fazer Pode falar, Claudinha. Não, eu ia falar eu só queria... coisa. É que você me fez lembrar de um filme que eu assisti, um filme que retrata uma história real, que é a história do advogado lá nos Estados Unidos que intermediou a negociação com as famílias das vítimas lá do 11 de setembro. Sim. Que teve esse critério, assim, como é que faz para indenizar? Salário. E eu me lembro que o advogado, num dado momento no filme, mostra ele num conflito moral gigante, porque nem ele conseguia entender por que se estabeleceu aquele critério para indenizar. Não faz sentido nenhum, né? À luz da dignidade da pessoa humana. Dessa forma. Eu até entendo que, na falta de um critério, alguma coisa precisa ser considerada, né? Mas isso geralmente não se dá só no Brasil, né, Leone? Sim. Mas parece que tudo começou aí em Brumadinho, né? Você vê que são ganchos muito interessantes, né? Primeiro que eu acho que, em relação ao dano moral, isso vai ser um grande desafio do direito, o quanto indenizatório. Porque o dano moral, ele é naturalmente subjetivo. Sim. E como se estabelecer critérios objetivos para algo que naturalmente é subjetivo, né? A própria CLT, ela trouxe até no 223G, no começo, alguns critérios objetivos que vão auxiliar o advogado, que é o primeiro juiz da causa, de mensurar esse quantum, e, claro, ao final, o magistrado sentenciar, porque ainda no Brasil vigora aquele princípio do livre convencimento motivado da persuasão racional do juiz. Então, esse é um grande desafio. E, Lucas, você me fez lembrar que, na época, surgiu até um meme triste que a vida do trabalhador no Brasil valia 50, 60 mil reais. Porque se a ofensa fosse de natureza gravíssima, a indenização seria de, no máximo, 50 vezes o último salário contratual da vítima. Que é um absurdo, né? Então a gente falava assim, olha, antes de você sofrer um dano moral, lute para ganhar mais. Aí depois você sofre um dano moral, quer dizer, é algo surreal, né? Então, não dá pra... E essa questão, claro, chegaria ao Supremo Tribunal Federal. E todos nós estávamos aguardando com ansiedade como que o Supremo decidiria. E o Supremo, a meu ver, uma decisão correta, data máxima vênia, derrubou esse teto, né? Então a decisão básica a gente passou que não haveria mais mínimo e máximo de dano moral. Essa discussão ela não é de hoje, né? Como é que eu vou estabelecer piso ou teto para o dano moral? E claro, critérios objetivos poderão auxiliar o magistrado, mas é a casuística, é o caso concreto que vai definir o quanto indenizatório. Mas é lógico, isso aí numa outra visão também data máxima vênia. Tem um outro aspecto que sempre me preocupou. A gente que advoga aqui na prática, a gente sabe. Casos semelhantes que levam a decisões muito díspares. E o dano moral é um grande exemplo. Né? Isso contribui para uma insegurança jurídica que abala um Estado democrático de direito. Pelo menos é o que eu acho. Então, assim, qual que é o desafio? Como trazer algo minimamente objetivo num tema que naturalmente é subjetivo? Porque o Supremo não trouxe. Essa solução não veio. A CLT errou. Tá, mas qual é a solução? O assunto voltou, a ordem do dia continua ainda sendo um grande desafio. E veja, né, Claudinha? Não é só de hoje e não é só no Brasil. Você vê que o mundo inteiro patina para resolver esse assunto, né? Sim. Eu vi que no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nas ações cíveis, eles criaram um programinha de tabelamento. Né? Então, assim, se você morreu e era rimo de família, 80 mil. Eu não acho isso tão absurdo. Eu sei que, claro, causa estranheza, mas não é
tem um mínimo, vai. É aquilo, né? Na falta de algum critério, Vamos precisa esse daí. estabelecer alguma Exatamente. É que, na minha visão, eu acho que o justiça do trabalho em si... Não vai falar mal da justiça do trabalho. Ele fala mal da justiça do trabalho. Ele é da área... Não, estamos dois em dois. Metade da bancada é trabalhista. maioria aqui, viu, Willi? Pelo amor de Deus. Acima de tudo, né? A justiça do trabalho, ao meu ver, ela tenta mecanizar uma forma de olhar situações Claro. singulares, como se fossem tudo a mesma coisa. E a reforma trabalhista, ela veio suprimindo direitos, esse acesso. Eu acho que quando a gente discute danos morais, a gente está discutindo dignidade da pessoa humana, que é um conceito tão aberto, tão filosófico, Claro. ainda que a gente tem muita coisa para discutir Sim, ainda. sim. Então, se eu entendo que tem que haver um tabelamento, eu estou limitando, inclusive, essa noção de dignidade Claro, que foi isso é verdade. ofendida, né? E essa decisão da STF, ao meu ver, eu não li todo o voto, mas acredito que ela está no sentido de que, olha, a gente precisa ter amplitude da discussão do tema, a gente não pode tarifar. E essa decisão vai na contramão do que a gente sabe que acontece no dia a dia dentro das varas de trabalhos. Há uma mecanização de atuação, inclusive, dos próprios magistrados, que tentam sistematizar a sua forma de olhar os casos diferentes para tentar atingir o objetivo máximo dado pelo CNJ, que é de Sim. julgar todos aqueles processos até determinado prazo. Então, ao meu ver, a danos morais, ainda que foi um avanço a gente falar sobre danos extrapatrimoniais, quando eu falo de danos extrapatrimoniais, o que me causa, quero que você me corrija se eu estiver errado, é que eu não quero, ou seja, não vamos discutir a dignidade da pessoa humana, vamos discutir de fato essa tabela. Sim. Eu acho que quando você fala de uma questão extrapatrimonial, a gente está trabalhando como se fosse uma tabela de seguros. Mas, Mais ou por menos outro isso, né? lado, você não acha assim que se não tabelar, vai ter esse problema de decisões Encontrar díspares? o meio assim? termo aí. É necessário que haja um consenso na jurisprudência também. Essa colegialidade que a gente fala dos tribunais, no sentido de que os tribunais eles lutam para ter harmonização de entendimento, e cai exatamente nisso. Quer dizer, será que a ofensa à minha dignidade é tão grave quanto foi a sua? Então, ou seja, se eu estou falando de dignidade, estou falando de algo que é meu. E não é algo tão, não é um conceito, por exemplo, a ofensa, vamos supor, a minha honra, é difícil medir, né? E cada um vai ter Cada um é uma coisa. Então, aí eu começo a entender, eu começo a trazer um parâmetro do que é a dignidade da pessoa sim, humana. faz E sentido. aí a gente começa a caminhar no sentido contrário do que traz as convenções internacionais de sim. direitos humanos. Então, ao meu ver, quando se coloca extrapatrimonial, é para resolver um problema de colegialidade dos tribunais. Mas, Exato. ao mesmo tempo, a gente tem que entender que danos morais do trabalhador são direitos humanos. Sim. E aí a gente tem que começar a ver se isso, de fato, a gente está caminhando para uma construção de um Estado democrático. Aí eu vejo, como bem dos- colocou o Leone, a responsabilidade que ela cai primeiro no colo do advogado, que é o primeiro juiz da causa, precisa ter um bom Exatamente. senso Claro. de Nem a gente verificar. sabe colocar qual o Ô, valor. Claudinha, e você sabe que, já te interrompendo, peço desculpas e já Imagina. faço uma provocação pro Leone aqui, essa questão do advogado, da prática mesmo, quando a gente vai trabalhar Claro. com dano moral. Eu sempre gosto, Leone, de trazer uma ponderação sobre como aumentar o dano moral, e eu sugeria isso depois da reforma trabalhista, quando o tarifou e meio que engessou tudo, que são círculos concêntricos, trabalhar com círculos concêntricos, falei difícil agora, né? Lá da matemática a gente só sabe calcular 30%, nada de matemática, mas só para vocês entenderem, eu pego o fato que aconteceu e eu tenho que mostrar isso para o magistrado, mostrar para os tribunais, sei lá, de repente, vou dar um exemplo que aconteceu aqui no TRT 15, tá? Um cara que era arrimo de família, ele pretendia ser pai. Sabe aquelas pessoas metódicas que tem lá para, quero ser pai, vou casar agora, quero ser pai daqui 1 ano, daqui 2 anos já quero ter o segundo filho. Enfim, ele casou e ele queria ser pai nesse primeiro ano e a empresa fez uma reforma lá dentro do estabelecimento e comprou tudo meia boca, sabe? Comprou vaso sem selo do Inmetro. Isso gera, inclusive, responsabilidade civil. E o cara, quando casa, eu não sei se isso é verdade, mas acaba ficando mais em casa, come mais em casa. O cara ganhou uma massa, ficou meio fortinho e foi nesse vaso e sentou no vaso. Quando sentou, o vaso quebrou e aquilo
É louça, né? Sim. Cortou tudo. É louça. Cortou tudo, assim, cortou testículo, enfim. Ele não pôde ser mais pai. E aí, trazendo esse fato para os círculos concêntricos aqui. Aconteceu esse fato X, aí eu desenho o reflexo que isso teve na vida, né? Ele queria ser pai, não vai poder ser mais. Ele era casado, a mulher divorciou porque não quer mais, não pode mais ser pai. Não que esse seja o único caminho para ser pai. Mas enfim, demonstrando todos esses reflexos na vida social, na vida do cara, talvez dê pra gente ganhar um pouco mais, né, como advogado na prática. Não sei se você concorda, se você tem alguma outra saída pra isso. Não, e aproveitando só essa pergunta do Lucas, que no caso da esposa, digamos que ela ficasse casada com o rapaz, ela seria titular de um direito seria atingida também em tese, né? É bem legal, Claudinha. Então. É aí que é uma provocação pra entrar no outro coisa assunto, do processo civil, hein? Essas coisas do processo civil. Não, mas claro. Não, mas Lucas, muito interessante o critério, porque eu acho que é uma tentativa, de novo, de dar elementos objetivos para algo que naturalmente é subjetivo. Acho que é uma excelente tentativa. É claro que isso vai depender da interpretação do Poder Judiciário. E aí é uma outra discussão, né? Que a gente vem debatendo muito o perfil dos magistrados e magistradas. Então se discute muito a formação que ele teve, experiências de vida e tudo isso influencia o julgamento. Carga cultural dele, não, porque né? claro que sim. Né? Então a gente também está debatendo hoje, né, o juiz atual, o que o concurso público espera dele e o juízo por vir. Então eu acho que é um outro desafio, porque naturalmente é a decisão. Né, todo o trabalho da advocacia tem como destinatário direto e imediato o próprio magistrado, né? Claro. Mas aí, Claudinha, na sua pergunta, a gente pode fazer o gancho desse outro tema, né? Porque é mais ou menos isso, tem relação. A gente já pode entrar no outro assunto? Vamos entrar? Esse tal desse dano-morte, que eu acho esse tema muito interessante. Vamos lá. Vamos pegar o caso do acidente de trabalho de Brumadinho. O que acontece? Quando tem um acidente de trabalho com evento morte, existe um tal de dano chamado dano em ricochete, também chamado de reflexo ou indireto. Por que tem esse nome? Sempre quando eu dou aula e palestra eu explico isso. Pensa numa bala que ela bate na parede e tem um ricochete da bala. Então é um dano que atinge a vítima, que falece, e reflete em pessoas ligadas a essa vítima por laços econômicos ou afetivos. Sim. Então nós temos trabalho com evento morte, vai atingir quem? Esposa, filho, dependendo dos sucessores. Esse é o dano em ricochete. Só que essa decisão que veio aí não do Supremo, do TST, falou, tudo bem, esse é um dano. Ele é cabível. Sim. E além disso, isso leva também a gente pode falar disso da pensão vitalícia e tal, mas voltando ao dano morte. Mas existe o dano morte. O que é o dano morte? E aí eu queria jogar para vocês porque o assunto é polêmico. Se o trabalhador sofre um acidente de trabalho e morre, ele teve um dano em relação a ele, em que pese o fato de ele ter falecido. E aí, isto vai ir para os dependentes sucessores por critérios de sucessão. Sim. Então, o trabalhador, ele sofreu um acidente de trabalho e ele morreu. Não é porque ele morreu que ele não sofreu um dano. Sim. Ele sofreu dano. O dano que ceifou a sua vida. E a esposa dele vai receber o dano morte por sucessão. E acumulado, mas, né? Acumulado. Isso não se confunde com o dano em ricochete. Sim. Que é o dano que a esposa teve pela perda do marido. Que bacana. Massa isso, hein? Falei, nossa, então verdade. Agora na advocacia, dá pra gente pedir o dano em ricochete e o dano morte. Nossa. Eu acho que a gente podia cobrar esse aí, podcast, olha que viu? interessante. Não é? Isso aqui dá dinheiro, viu? Não isso aqui dá dinheiro, gente. Teve uma decisão anterior contrária, falando não. Como é que pode? Porque se ele é uma pessoa físico-natural e ele faleceu, o direito naturalmente se extinguiu com a morte. De repente, ele apareceu e sumiu, né? Não deu tempo nem ainda de comunicar. Então eu queria deixar para vocês olha, esse é o dano morte. Advogados trabalhistas de plantão, olha isso. Eu tenho meus... Quero só ver agora. Eu tenho Vamos jogar aqui. A gente ferve com uma coisa. Se a gente fala do dano em ricochete, no direito penal a gente fala, né? Sobre isso, no caso da bala ricochete, né? Sim. Pegou ali pra... Matou 2 pessoas, mas o tiro foi um só, de repente o cara queria matar somente aquele. Vai responder por quantas mortes, né? Sempre é mais difícil. É uma discussão. É uma discussão. Porém, o sinistro foi um só. E aí, a pessoa, no caso a empresa, vai ter que responder 2 vezes pelos danos morais. São 2 danos morais diante o mesmo fato.
Exatamente, querido. É assim. Deus quis assim. Né? Exatamente. Tentando fazer Não, um mas lado é isso. o contraposto. O advogado claro. do diabo, no caso. Então, mas aí você veja bem, aí vamos supor que a empresa não se preocupou com o uso lá, com a fiscalização e fornecimento do EPI. Tá, o fato, crime, não, aliás, não é crime, mas o fato, a falta grave da empresa em não fornecer o EPI, então ela vai ter que pagar pelos danos morais referente ao não fornecimento e pela consequência disso. Só que essa consequência foi contra o trabalhador falecido e também eu vou pagar para a família. Ou seja, a minha falta grave em não fornecer o EPI que ceifou a vida do trabalhador, então eu tenho que responder somente por isso. Ou esses reflexos eu também sou responsável? Claro, a repercussão. Você está com a mentalidade muito processualista penal, jogando aqui na trabalhista. Exatamente. Aqui vai responder. Claro, Ó, não claro, tem jeito. tudo bem, não. Não vem não estraga aqui, Lá não. tem aquelas. São as correntes, né? Uhum. Que o cara teria que responder por todos os atos. Aqui na trabalhista é risco da atividade, querido. Não, é porque se você parar para pensar assim, o dano morte, ninguém conscientemente ou inconscientemente conta com o risco de morrer trabalhando. Então, claro que sim. Eu vejo muito clara a responsabilização da empresa no caso da morte e na repercussão com relação à família. Vai ter, Tranquilamente. É claro que às vezes a gente advoga para a empresa, Claro. a gente consegue elaborar. Com o pescoço, né? Mas isso é novo, porque assim, até você trazer essa É ideia. disruptivo, é inovador, né? Até você trazer essa ideia, Leone, eu trabalhava com essa teoria de que o dano morreu com o sujeito, de que o direito morreu Você com o entende? Com o sujeito. sujeito. E aí a decisão anterior do TST tinha sido assim. Sim. Aí veio a nova decisão agora, trouxe não. O título saiu, dano morte não se confunde com dano e ricochete. Adorei isso. Que legal, Adorei viu, Leone? isso. Agora, na linha do Willy, que interessante essa teoria. Por quê? Sim. Se a gente pegar um outro dano que é próximo, que a gente vem debatendo muito, é o dano existencial. O que é o dano existencial? A gente vem daquela máxima de filosofia que a gente trabalha pra viver, mas a gente não vive pra trabalhar. Então, quando eu dou aula sobre isso, eu falo muito assim, é uma forma didática de explicar. Pensa que a nossa vida é um pedaço de pizza. Quantos pedaços, qual é o recheio, cada um dá. Então, por exemplo, hoje pra mim, Deus, família, trabalho, estudo, que eu gosto de fazer, cada um faz como quer. O trabalho é um pedaço de pizza importante, Sim. mas não é o único. Exato. Então, se eu trabalho numa empresa com jornadas extenuantes ou exaustivas, não tenho intervalos, vendo as minhas férias, o pedaço do trabalho, ele começa a tomar espaço dos outros pedaços. Então, a minha existência digna em múltiplas dimensões acaba sendo lesionada por um comportamento patronal. Isso seria o dano existencial. Sim. Só que qual o entendimento dos tribunais nesse assunto? Que aí seria um mesmo fato, gerando um bis in idem indenizatório. Quer dizer, se eu já condeno a reclamada em horas extras por desrespeito a isso, se eu também condenar a reclamada em dano existencial, teria isso consubstanciaria uma dupla dupla condenação. indenização por o mesmo fato. Eu lembrei agora porque a gente tem argumentos Sim. dos dois lados Sim. sempre, né? Bacana que você falou isso. Com relação ao. Recentemente foi sancionada uma lei que determina, do dia 3, se eu não me engano, né? Que determina a igualdade salarial. Ah, entre foi as agora bem mulheres. recente. É a lei 14.611, 3 de julho agora. E aí, uma coisa que eu ia falar com relação ao dano existencial, mas aí, enfim, me lembrei dessa situação que eu acho que dá para responder tudo. Digamos que uma empresa não respeite essa determinação. A mulher que está sujeita a essa situação, ela sofre um dano moral presumido? Esse dano é presumido? E se sim ou não, o que é dano presumido? Só para explicar para nossa audiência. Você foi pesado aí, hein? Porque eu pensei como mulher. Bem interessante. Eu pensei como mulher aqui, porque eu falei, pera lá, eu preciso provar que eu sofri esse dano ou só o fato de haver essa desigualdade escancarada, o fato por si só, já me acarretaria esse... Mas aí é contigo, o que é dano presumido? E você acha que nessa situação do dano existencial você defenderia o dano presumido e na situação da igualdade salarial entre homens e mulheres, o que você acha? É uma pergunta excelente e uma resposta complexa, né? Pelo amor de Deus, hein? É porque aí...
Quando falou Leone, meu filho, eu falei, deixa. Vou preparar. O que eu acho? Porque daí envolve responsabilidade civil, né? Então, assim, as teorias sobre responsabilidade civil. Então, dos elementos da responsabilidade. E basicamente nós trabalhamos com responsabilidade para chegar na resposta, né? Responsabilidade subjetiva versus objetiva, né? E na trabalhista a gente usa muito uma dicotomia, né, Lucas? O artigo 7º, inciso 28 da Constituição, fala de uma responsabilidade subjetiva. Então eu tenho que ter o ato, que pode ser omissivo ou comissivo, o resultado, o nexo de causalidade e aí o elemento volitivo, o dolo e a culpa e tudo mais, subjetiva. E a Constituição traz isso. Agora, de outra sorte, você tem o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que traz uma responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Isso independe de prova de dolo ou culpa. Só que dentro da responsabilidade objetiva, aí você tem as várias teorias. E uma delas é do dano presumido ou dano in re ipsa, é uma das teorias. Então, é uma teoria defensável, mas não dá para saber se o Poder Judiciário vai acolher essa teoria, porque é uma das teorias. Curiosamente, ainda você encontra decisões pautadas na Constituição, até com responsabilidade subjetiva. E sendo subjetiva, derruba qualquer presunção. Eu teria que comprovar dolo ou culpa. É uma teoria muito boa, mas é uma das teorias. E o Supremo até falou alguma coisa faz uns 2 anos sobre a responsabilidade civil objetiva, mas também deixou um pouco aberto. Falou qual que é dentro do objetivo. Exatamente. Se é da presumida, do dano in re ipsa, você tem as teorias, né? Legal. Bacana. O negócio é a gente ir construindo. Ir construindo, porque quem constrói tudo isso somos nós, né? Somos advogados. Exatamente. Nós advogados. Você ia falar alguma coisa? Eu, particularmente, advogaria a ideia de que, no caso específico da igualdade salarial, o dano deveria ser em re ipsa. Em re ipsa, presumindo. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui para o nosso convidado. Professor, é o seguinte. A impressão que dá nas relações de trabalho é que eu tô fazendo o papel da empresa hoje aqui, tá? Você tá muito empresariado, tá tudo certo. Porque vocês são muito pró-trabalhador e vão fazendo uma empresa agora. O Leone é bem dividido, viu? Nossa, doido, A impressão que dá é que tudo é dano moral. Claro. Tudo é dano moral. Eu tenho uma curiosidade, até já tivemos um outro convidado, a gente falou sobre isso, sobre o direito à desconexão. Claro. Tá? Isso é dano moral? Isso configura dano moral? É porque são assuntos, vamos tentar, né, o link. Não, claro. Engraçado, assim, Billy, e vale a pena quem tá acompanhando a gente alertar que, assim, o dano moral no judiciário trabalhista, hoje, ele é longe do que já foi, né? Antes eu dou um exemplo festa, nosso né? TRT2 aqui, que ele é bem patronal. Você encontra julgados falando assim, que meros dissabores da vida não ensejam dano moral. Então, eu odeio essa parte da sentença. Quando então, tem meros dissabores, não configura então, essa é uma frase bem conhecida, né? Sabores, então, quer dizer que antigamente ela é mais benevolente ao nossa, era uma festa, né? Hoje, assim, se pensar em 10, 15, 20, 30 mil dano moral, esquece. Você consegue 3 mil, trabalho, 5 mil e olhe lá. Máximo, Ou até pela banalização que se teve do dano moral. Exatamente. Então a gente está colhendo um plantio. Agora, o direito à desconexão é um assunto bem interessante, né? O direito à desconexão, ou o direito ao lazer nas relações de trabalho, é o direito fundamental que nós temos de verdadeiramente nos desconectarmos. A base do artigo 6º da Constituição. Sim. Então, direito ao que eu... Veja, a gente traz até uma lei francesa que saiu de, a partir do momento que eu encerro o meu expediente e eu saio da empresa, a empresa não pode mandar nenhum tipo de e-mail ou comunicação, ou WhatsApp, porque seria um direito à desconexão. Só que a gente sabe na prática como é que funciona. E aí a gente entra no mesmo problema, Willy. É claro que eu posso entrar com uma reclamatória condenando a empresa a hora extra, até a sobreaviso. A gente tem alguns institutos assim. Mas ainda prevalece o entendimento que a condenação em horas extras já seria reparação. E aí uma condenação por direito à desconexão, alguma indenização, de novo seria um bis in idem. Então a gente está no momento agora ainda de construção dos institutos. Agora, eu entendo que alguma regulamentação tem que ter para assegurar verdadeiramente um direito a um descanso, a uma desconexão, e que verdadeiramente não se sofra nenhuma retaliação por parte da empresa por causa disso. Porque a gente sabe como é que funciona. Quem que se dá o luxo de sair da empresa? Eu não vou olhar e-mail. Eu não vou olhar o WhatsApp, porque porque é bonito aqui no podcast, mas na prática, a gente sabe na prática como é que funciona. Mas você sabe, Leone, que você tocou num tema que eu particularmente falo muito disso nos artigos que eu escrevo,
nos lugares onde eu palestro, que está na hora do Poder Judiciário enfrentar essas demandas da sociedade, que as pessoas querem falar sobre a questão da desconexão, as pessoas querem falar sobre assuntos densos da sociedade. Por exemplo, a decisão do TST sobre o caso daquele garotinho que sofreu o acidente do elevador e tal, que fizeram uma referência expressa à questão do racismo estrutural. Estão lembrados disso? Lembro. Que fez uma referência expressa à questão do racismo estrutural. Sim. Essas questões sociais importantes, elas precisam ser debatidas. Claro. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, ok, o assunto já está superado com a condenação em horas essas, esquece desconexão porque seria bizinho. Você esfacela um debate que é muito importante. Exato. A sociedade exige, as pessoas estão exaustas e o mercado de trabalho, tal como ele tá, aí você vai me chamar de esquerdopata, de pró-operário, mas o mercado de trabalho, tal como ele tá, o trabalhador se sujeita mesmo a qualquer condição, Sim, e a gente não tem escolha. Você tem, ou você se sujeita ou você tá fora, porque tem o exército de reserva lá esperando tua vaga. Então, se essas questões importantes não forem enfrentadas, a gente vai continuar, a gente trabalhador, porque eu também sou seletista, vai continuar sendo tratado como mercadoria. E eu volto àquela crítica que eu estava dizendo, a Justiça do Trabalho, ela tende a diminuir essas demandas, essas questões dentro do direito do trabalho. Na competência, né? Exatamente. E já está acontecendo, viu, Willy? Por exemplo, questões voltadas às relações, desculpa te cortar, que envolvem o Uber, por exemplo, já não é mais justiça do trabalho. É justiça comum, né, Leone? O Supremo decidiu. Eu não sei se foi decisão monocrática, né? Foi decisão monocrática. Mas a gente já sabe, mas já é polêmico. Então, a ideia é trazer essas questões e apertar a justiça do trabalho para trazer mais relações de trabalho, assim, que não tem direito a dano moral, que não tem direito a hora extra, que não tem, sabe? Trazer relações de trabalho e não mais relações de emprego. Então, é uma tendência, né? Uma tendência na Europa, que já vem de outros países, inclusive. A questão toda é aquilo que eu volto na minha crítica. Enquanto você tem outros tribunais caminhando no sentido de concretização de direitos humanos, ou pelo menos de buscar concretizar, você tem decisões lindas, maravilhosas do TST, STF, em relação ao direito do trabalho, mas quando a gente vê aqui na prática, não acontece. Não. E como a gente vai poder mudar isso? Através da OAB, oração, das associações. Oração é imprescindível, né? É imprescindível. Né? Uma associação importante da qual vocês fazem parte, que vocês fazem depois um pouco do trabalho de vocês lá, através desse debate para fomentar o público, porque no direito do trabalho, o que está acontecendo é uma banalização do que a gente leva para as varas trabalhar E é isso que está acontecendo. Eles não se inclinam com os olhos dos direitos humanos. Não estou falando com olhos benevolentes, mas um olhar crítico, sistêmico. Não. Eles têm já algo pré-estabelecido de como eu vou julgar. Mas sabe o que acontece, William? Eu já passo para o Leone. A gente tem um desafio muito grande de conter o direito social e o capital, né? Exatamente. Então, de um lado, nós temos o direito social, mas também não adianta eu ter uma série de benefícios sociais se o capital não está próximo ali. E o capital é muito complexo. E hoje em dia, não sei se o Leone percebe isso, mas é um desafio você advogar, cara. A advocacia trabalhista é para os fortes também, por isso que é uma advocacia elitizada agora, você entendeu? Diferenciada das demais áreas, com todo respeito. Mas na prática a gente vê assim, por exemplo, desembargadores, ministros que escrevem de forma doutrinária, um negócio maravilhoso, em prol da dignidade da pessoa humana, mas quando chega um recurso lá para esse mesmo cara, sendo ele relator, ele às vezes julga totalmente diferente do que ele colocou no livro. Então assim, é um desafio, viu? Eu ia até perguntar pro Leone, como é que na sua advocacia você concilia esses interesses? Porque assim, você tem muito repertório desses assuntos de desconexão, essas questões sociais do novo tempo. Você conhece muito bem isso. E como é que na sua advocacia você concilia esses interesses? E só lembrando, o Leone, ele é ele tem uma advocacia bandeirante muito pesada, né, Leone? Sim. Tribunal, TST, com ele mesmo. Então ele conhece como que tá funcionando. Eu vou voltar numa observação sua e responder essa pergunta. Esse é um grande desafio, né? Porque eu acho que assim, isso envolve até a natureza filosófica do ser humano, né? É mais cômodo você manter o status quo. Então você manter o jeito que você pensa, a forma que você pensa e a forma que você decide. Então quando entram assuntos novos, temas novos e delicados, primeiro, isso envolve conhecimento do tema.
E para conhecimento do tema, você tem que enfrentar, você tem que estudar, você precisa. E segundo ponto é estar disposto a refletir o tema e mudar o ponto de vista sobre esse tema. Pergunto, o Poder Judiciário está disposto a partir para esse caminho? Então ele separar os temas sensíveis da sociedade. Até esse momento da história decidimos assim. Agora chega o momento de refletirmos sobre esse assunto e, quem sabe, mudarmos os nossos pontos de vista. Sim. Será que a gente está nesse momento da história? Então é uma reflexão. É verdade. É verdade. E segundo ponto, esse é um problema, né? E a gente se expõe muito. Eu não vou negar que hoje o que me traz uma consciência um pouco mais tranquila? Eu tenho meus pontos acadêmicos, mas quando eu penso em advocacia, eu acho que a gente tem que fazer o melhor trabalho possível dentro do que o assunto permite mais de uma interpretação, atuando com ética, com lealdade, com boa-fé. Isso traz uma consciência. Sim. Travesseiro e consciência todo mundo tem, dorme quem consegue. Então acho que eu tenho uma postura de não adotar teses mirabolantes. Mas isso não significa que não seja possível exercer uma advocacia em prol do reclamante e da reclamada. Que não necessariamente é o mesmo ponto de vista do que eu tenho academicamente. Uhum. Pelo menos me dá uma consciência minimamente tranquila para seguir a minha vida. Sim. Legal. Bacana. E você deve fazer a parte consultiva também, né? Sim. Então, a gente tem falado muito sobre ESG. Né? Isso está muito dentro da perspectiva de ESG, Claro. Levar às empresas essa consciência social de governança na atuação, porque eu acho muito importante colocar, como vocês falaram muito, colocar na mesa, colocar na ordem do dia, Claro. né? Vamos provocar o poder. Eu não acho realmente que o Poder Judiciário esteja maduro para tratar sobre essas questões, pelo menos assim, empiricamente o que eu vejo é tudo muito mecanizado. Mas a gente, enquanto advogado, a gente tem que continuar provocando. Claro. Sim, Isso Falando sim. em provocar, eu tenho uma pergunta. Lá vem ele. Olha lá. Existe dano moral coletivo nas relações de trabalho? Sim. O dano moral coletivo. Dano moral coletivo. Forte, hein? Poxa. Não, dano moral coletivo é um baita tema. É assim. Se a gente pensa na sociedade, ela é violada por assuntos de grande repercussão, como o caso de Brumadinho é um grande exemplo. sim. Né? Verdade. Eu não posso citar nomes, mas eu tive o caso de uma empresa que eu fiz um trabalho lá envolvendo a atuação junto ao Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, que foi um acidente de trabalho que eventou morte assim. Era uma máquina alemã, e nessa máquina, ela infelizmente não tinha todo o equipamento de proteção. E essa empresa, a planta, ela produzia esses produtos de limpeza, detergentes, alvejantes e tudo mais. E o trabalhador tinha que entrar dentro da máquina, colocar um produto, a máquina puxava esse produto, moldava como se fosse uma garrafinha PET e uma impressora, colava alguma coisa nela e cuspia. Num dado momento, o trabalhador entrou dentro da máquina, a máquina reconheceu a cabeça do trabalhador como produto, puxou a cabeça, na hora ele bateu já caiu morto. E eu tive que olhar as fotos e tal, e assim, caiu o cérebro, aquela coisa toda. E o desespero do filme, assim, a câmera filmando, o desespero pra tentar desligar a máquina e assim, e a máquina puxando, você imagina, ele já morto, mas debatendo o corpo dele. Bom, aquilo deu tanta repercussão, uma cidade não grande, uma cidade pequena, então isso teve uma repercussão social muito grande, que chegou ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público. A sociedade, ela foi violada pelo comportamento dessa empresa de não respeitar o meio ambiente de trabalho dentro do ESG, porque quando a gente fala até numa evolução e classificação dos direitos, Norberto Bob era dos direitos, nós temos os direitos fundamentais de terceira dimensão, Sim. né? Que são os difusos, coletivos, individuais homogêneos, são os transindividuais, meta-individuais ou Hoje superindividuais. vocês falam Quinta geração, né? Já, hoje já chega na quinta, um chega a falar sexta, né? Mas a terceira dimensão ela é muito conhecida. Então, o dano moral coletivo é uma grande ferramenta que tem, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Qual que é o procedimento normalmente? Ele instaura um inquérito civil público para colher informações. Nesse momento, se faz todo um trabalho para celebrar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta.
Caso a empresa continue descumprindo, o MPT entra com uma ação civil pública e é um pedido de dano moral coletivo, cujo dinheiro é reversível ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que tem um amparo muito interessante. Que não exclui o dano moral individual. Não. Sim. E agora, meu, fazer a última pergunta. Não, pode perguntar, fica à vontade. Deixa a gente abusar um pouco do convidado. Você começou a conversar com a gente dizendo que essa questão do critério foi afastada pelo STF, o critério do salário, né? Na verdade, serve agora como orientação, mas não necessariamente não é determinante. Como é que funciona isso agora? Então, digamos, por exemplo, que um evento aconteça na minha empresa, que é uma pequena empresa, culmine com a morte de um trabalhador, e numa empresa gigante aconteça a morte do trabalhador, nas mesmas circunstâncias ou em circunstâncias parecidas que aconteceu na minha empresa. Como é que fica essa questão do... É levado em conta o porte da empresa na determinação do dano? Quais são os critérios, então, que serão adotados? Sim. Da leitura que eu fiz desse voto do Supremo, eu entendo que, assim, os critérios adotados pela CLT, que procuram objetivar o quantum para esse valor, eles não foram afastados, né? O que a gente estava debatendo é a questão mesmo... Pode ultrapassar, mas né? pode ultrapassar. Então, assim, capacidade econômica do ofensor, do ofendido, a repercussão, a tentativa da empresa em acolher a vítima, até algum tipo de perdão, tudo isso é levado em conta. Então, claro, e eu acho muito justo, é tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Quer dizer, eu não posso ter o mesmo quantum para uma grande empresa, uma multinacional, para o mercadinho, para a lojinha. É claro que a condenação tem que existir, mas é óbvio que a capacidade econômica desse mercadinho, dessa lojinha, é diferente da capacidade econômica de uma grande empresa. Então, eu acho que faz sentido uma indenização maior em relação a uma empresa que tem uma capacidade econômica maior. Ah, mas eu estou valorando a vida? Não, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que é um critério objetivo que pode ser utilizado para eu majorar ou minorar o valor. Sim. Acho justo. Eu não acho justo empresas com portes diferentes arcarem com o mesmo valor. Especialmente para empresa que tem essa menor capacidade econômica, pelo menos é o que eu penso. Aí é uma Mas você entende total. que não tem uma fórmula mágica, né? Não tem. Isso é bom. Porque salva o nosso emprego na advocacia e o chat GPT não vai tomar o nosso lugar. Concordo plenamente. Eu quero fazer a última pergunta. Não, depois eu deixo você falar. Tá? Não, pode perguntar, Willy. Falando em chat Só não pode falar bem no processo trabalho. Não, eu tenho que falar bem, eu trabalho com isso também. Falando em inteligência artificial, saindo um pouco do tema do dano moral, mas eu acredito que a gente está falando do futuro das relações de trabalho. Claro. Com a inteligência artificial substituindo tantas vagas de emprego, como você vê o futuro dessas relações de emprego, das relações de trabalho, com a inteligência artificial? Estamos preparados? E o dano moral, né? O dano moral, claro. Como que o Ministério Público do Trabalho vai poder atuar dentro dessa linha? Porque a tendência é isso, é esvaziar uma realidade, as vagas de trabalho. Legal, Willy. Como que você Essa vê é uma isso? pergunta também, excelente resposta. Meio chata, né? Não. O que eu penso sobre isso, né? Assim, essa preocupação com a substituição do homem pela máquina, ela não é de hoje. Ela vem desde a primeira revolução industrial, a indústria 1.0, né? Então, só que na época não foi a tecnologia, foi a máquina a vapor. Sim. Né? E isso vem vindo, e hoje se fala indústria 4.0, né? Que é a tal da IA. É fato que muitas profissões desaparecerão. Isso é fato. Especialmente os trabalhos mais manuais. Tanto que alguns países europeus, eles já criaram como se fosse um benefício previdenciário para esse trabalhador que vai perder o seu ofício, o seu mistério pelos avanços tecnológicos. Então, esse é um ponto. Não sei se o Brasil vai chegar nesse nível. Agora, os especialistas falam que também novas funções aparecerão. Então, é claro que como é que a gente vai lidar? Óbvio que muita gente vai aprender a surfar essa onda, vai estudar, vai buscar esse conhecimento. Mas se a gente pensar num Brasil, país extremamente desigual, em que a gente não resolveu ainda problemas básicos como alimentação, habitação, esgoto, etc, etc. É verdade. Como que a gente vai lidar com esse básico? William, eu vou te dar um dado, que às vezes as pessoas não têm noção. Olha como a CLT é direcionada para pouca gente. De todo mundo que trabalha no Brasil, que não é todo mundo. Quem trabalha. Arredondando,
80% está na informalidade. Então a CLT é direcionada a 20% de quem trabalha. Nossa. Dos que trabalham, mais de 90% ganha salário mínimo, que é R$ 1.320, ou o piso da categoria. Então a gente está falando de inteligência artificial para quem? Você entende que o buraco é mais embaixo? Se esse Entende? pessoal não Os conseguiu nem problemas chegar na... estruturais, a gente tá falando da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da Verdade. exceção. Concordo, Brasil. Leone, concordo Isso plenamente. geraria um dano moral coletivo? Por uma, Mas quem uma pagaria? substituição em massa. Quem que seria o Por polo exemplo. passivo? Quem seria o responsável? O Estado? O que ele vai alegar? Se na pandemia que é a pandemia, com todo o respeito, a posição majoritária foi que é força maior. A gente tem um artigo na CLT, que é o 486, que fala do fato do príncipe, que a gente poderia, que é o que eu defendo, Eu também defendo. responsabilizar a administração O ente, pública né? de maneira direta ou indireta. Eu Corrupção concordo. que teve, superfaturamento, Concordo, aquela lambança Aí toda. derrubaram que foi, que a tudo, gente né? sabe. Só que derrubaram, força maior, força maior. Fácil, né? Força Exatamente. maior. É verdade. Quem seria o interessante. responsável? E o Poder Judiciário compraria essa briga nas indenizações? Ah, não. Jamais. Você Não entende mesmo, que tem uma não questão não. política? Claro. Muito forte, Claro, inclusive, né? Aí isso vai cair no Supremo e o Supremo tem a questão constitucional e política, né? Isso eles não deixariam acontecer. Já aproveitando que a gente já está quase indo pro final, Sim, né? sim. É óbvio que o nosso público aqui não é só advogado da área trabalhista, nós temos várias outras áreas Estudantes que também. precisam saber coisas que eu vejo na prática que confundem Claro. o aluno. Por exemplo, muita gente confunde, Leone, se eu posso pedir dano moral, que é o extra patrimonial, e cumular com dano material. E assédio moral, como é que fica? É um tipo de dano moral, não é? O pessoal confunde bastante, né? Você consegue passar isso pra gente? Porque tem muita gente que vai começar agora a fazer a área trabalhista depois desse... É verdade, Elian, pelo amor de Deus, Eu cara. vou começar a usar essa fala quando tiver alguma coisa no Muito final aqui, tá? Muito bom. Nós somos maioria aqui hoje, tá? Vou ficar quieto. Lucas, esse é muito bom, né? Deixar didático, né? Sim, sim. Essa diferenciação, essa dicotomia dano material e dano moral é super importante, né? O dano moral, o dano material, o dano que atinge o patrimônio. E a gente tem uma divisão que é pautada no artigo 402 do Código Civil, que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes que a pessoa efetivamente perdeu. Então, prejuízo que eu tive, despesas médicas, etc. E lucro cessante é o que eu razoavelmente deixei de lucrar. Então, por exemplo, eu trabalho num supermercado, à noite eu faço digitação para complementar minha renda. Tive um acidente de trabalho que eu perdi uma ponta de dedo, isso prejudicou os trabalhos que eu pegava por fora para aumentar minha renda. Então, lucros cessantes. E o dano moral, essa explicação que a gente deu no comecinho, né? Só que o dano moral, várias hipóteses ensejam uma indenização por dano moral. E o assédio é um caso. Então, se eu sou vítima de assédio, um dos pedidos que eu posso fazer é o dano moral por eu ter sido vítima do assédio. E algo que é muito interessante, Lucas, que a gente até depois, se quiser falar de um evento que a gente fez da associação, Claro. inclusive foi uma fala até da professora Adriana Calvo, que é uma grande especialista, ela falou o que me chama a atenção. Ela trouxe uma teoria dos Estados Unidos, porque em relação ao assédio moral, a gente sempre teve a teoria de que para ser o assédio moral, que mundialmente é conceituado como terror psicológico no ambiente de trabalho, isso exige uma reiteração de atos. Então, um único ato não poderia ensejar o assédio, não tô falando sexual, assédio moral. E tá vendo uma teoria agora falando, não, eu posso ser vítima de assédio moral por um único ato. Então já ensejaria um dano moral com base na convenção. Porque, por Você exemplo, entende que assim como tá palavra mudando? racista, Tá por mudando, exemplo, claro, tá mudando. Bacana. E aí, Lucas, tá se confundindo. Tá. O Agora é assédio muito com dano, mais, agora né? muito mais, agora é muito mais. Você sabe que até pra mim, que sou da área, eu fico tentando, às vezes, imaginar qual que seria a situação pra eu entender que é assédio e que seria um dano moral pontual, Claro. por exemplo, Sim, né? sim. Porque o assédio, até então, a doutrina nos explicava que era aquela conduta reiterada, Claro. enfim, e você teria que provar essa conduta reiterada. Aí provou o assédio, ganha o dano. Agora, uma única conduta gerar assédio vai dar muito pano pra manga, né? Desde Eu essa também fala, eu ainda tô processando. Processando, concordo. E não Bom. tem nada ainda, né, assim, de decisões nesse sentido, não, tá aqui no muito Brasil novo. não. Ela deixou bem claro, é um estudo norte-americano, Sim, estadunidense, mas não é algo que aqui no Brasil ainda a gente tá ainda trabalhando, né? você vê que o negócio é... É.
Eu queria que vocês explicassem pra gente aqui, pro nosso público, como que é o trabalho de vocês na Associação dos Advogados Trabalhistas. Deixa eu até falar do Lucas, porque o Lucas tá fazendo um brilhante trabalho. O Leone que é o chefão, viu? Que é o diretor. Porque o Lucas é a mente. Pois é, super legal. Instagram da associação. Inclusive, já divulga o nosso curso. Já vou divulgar, vamos lançar vários cursos lá. Claro. Inclusive, foi uma das oportunidades que eu tive de me aproximar mais do Leone. Foi. Eu conheço o Leone já há um bom tempo e só pra pontuar uma coisa, Leone, em 2011 eu fui pedir emprego pra você não dar mais. Não sei se você vai se lembrar disso. Pra aqueles tutores. Lembro. Tutores que corrigiam pesta. Ele me admitiu. Que bacana. Eu fui lá pedir pra ele, falei assim, eu queria dar aula aqui pra ser professor, corrigir. Ele falou, não, você pode vir dar aula. E assim, nem conhecia o Leone direito, ele não me conhecia também. Enfim, mas foi uma grande oportunidade. Lá eu comecei a trilhar os caminhos acadêmicos. Só de interromper aqui, o momento marcante foi quando você acha que um livro que você lançou, que você escolheu alguém para falar. Exatamente, você foi o primeiro, inclusive, a falar no lançamento do meu livro, foi o primeiro lançamento, aliás, um dos primeiros lançamentos na modalidade videoconferência, porque foi no meio da pandemia, foi bem legal. Foi bem legal. Você tem que trazer o exemplar no próximo, Luquinhas. Falando em livro. O Leone tem livro também, viu? Também, vamos trazer. Parece que tem uma novidade sua aí, né? Peraí que ele já fala. Deixa eu só puxar o merchan, fazer um merchan aqui da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. O Leone é o diretor da escola da Associação dos Advogados Trabalhistas. Eu sou coordenador científico. Em conjunto, a gente traz cursos voltados aí para a área trabalhista e o link, né? A intersecção que a nossa área trabalhista faz com as demais áreas. E tá sendo uma parceria super bacana, muito, né, Leone? Segundo semestre, a gente tem muita coisa inovadora lá para a associação. O Leone é um cara que tem muita visão. Ele consegue enxergar as coisas e a gente, né, eu passo as sugestões para ele acolhe, a gente está trabalhando em cima disso. Então tá um negócio bem legal. Teremos cursos aqui do pessoal do podcast lá, já está autorizado pela diretoria, tá? Obrigado, viu, gente? Então, são presenciais os cursos? A maioria presenciais, mas nós temos também cursos por videoconferência, né, de forma telepresencial, a depender de onde está o professor. Às vezes o professor mora lá na Bahia, então para ele vir para cá fica meio complicado. Tem curso híbrido também. E o site? Qual o site que a gente acessa? Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, né? AATSP.com.br. E o Instagram de vocês? Como é que é lá? O meu é @Lucas, não da associação, do meu, né? É isso mesmo. Você eu vou falar da associação primeiro. @ATSP. É @ATSP, tá? Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Então, esse é da associação. O meu é Lucas com 2 Cs, O Reis. E o do Leone é professor Leone Pereira. Leone Pereira, é isso aí. O Leone é o cara da minha academia. Temos aí. É com o Leone, que é o cara. Você tem mais de quantos livros lançados, Leone? Eu participei de muita coisa, 40 já. Pelo amor de Deus. Eu tenho um livro seu lá em casa, na estante. Mas tem as novas edições, do livro de prática trabalhista, tem CLT nova também, caderno de tese, súmulas OJs, então tem bastante coisa. Tem um livro também que foi uma dissertação de mestrado, A Pejotização, que é um livro que eu tenho, O Trabalhador como PJ. Que até hoje tem reflexos, até hoje. E na época eu escrevi isso lá atrás, né? E, inclusive, hoje nós já temos outros livros com esse título, mas na época era só você. Só eu que tinha, porque eu tava passando por isso na vida acadêmica, né? Então, como eu comecei lá atrás... Você foi um dos primeiros, incluve, né, Leone? Quando a gente foi obrigado a criar... Imagina, professor. A pessoa tem que ser PJ agora. Como assim? Como é que é isso? Eu lembro que o meu computador nem entendeu. Eu falei, não, mas Leone, você é um professor, então, mas agora estão exigindo que a gente crie e emita a nota fiscal. Então eu participei meio da construção. Hoje não tem como. Hoje quem quer dar aula tem que montar. Mas fica aí no tema que a gente possa... Vamos voltar já. Vamos colocar na agenda. PJ, e hoje ainda temos muitas controvérsias, né? Muitas. E é legal esse tema já deixar no radar, porque saiu decisão do Supremo sobre proibindo, por exemplo, advogado, médico. Podemos contar com a sua presença aqui? Podemos. E bacana, a gente advoga para o Sindicato dos Médicos do ABC e eles pediram um artigo a respeito desse tema. Sim. Que legal. Muito bom. Já vamos. Inclusive, dá para fazer uma palestra lá também. Exatamente. Gente, infelizmente, a gente vai continuar conversando depois, vamos almoçar. Agora, falando de livro, eu vou falar no ar, porque daí eu comprometo a pessoa que ficou de prefaciar o meu livro. Agora é o momento, hein? Eu mandei um WhatsApp para ele. A gente vai editar, depois a gente tira. Não vai tirar, não. Eu mandei um WhatsApp para ele pedindo para que ele fizesse o prefácio e obrigada por aceitar, meu amigo. Nossa, olha, até
Que honra. E nós vamos Muito seguir, feliz. eu vou trazer pra cá, vamos fazer um lançamento Nós vamos fazer um legal. lançamento top. Top. Inclusive, podemos fazer o lançamento na Associação dos Advogados Ai, Trabalhistas que também. maravilha. Né, Leone? É um Muito negócio legal, bacana, muito bem bonito legal, lá, é muito legal. verdade. Quero ir lá que tomar um honra. café com vocês. Obrigada, muito Nossa, bom. bem legal. Lá a gente não aceita gente de outras áreas. Exatamente. Falar sobre Sim. direito penal do trabalho lá, A ué. gente não aceita pessoas de Brincadeira, ciência gente. menor. Lá Eu nós vou, não eu vou fazer aceitamos. eu vou falar sobre direito penal do trabalho. Aí não tem como vocês não me aceitarem. Penal do trabalho. Não cola. Esse negócio do penal. Já vai querer. Calma, fica tranquilo. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. A gente se dá super bem. Todas as áreas aqui é trabalhista. Mas a trabalhista é melhor. Mentira, gente. Mais ou Brincadeira. menos, enfim. Mas já passo a palavra para vocês aí. Quero agradecer mais uma vez, meu amigo Por Leone. favor. É, Vamos deixar para as considerações finais. depois, né? É E aí a verdade. gente se despede. Eu tava achando que já você tava mandando. não, embora. você vai... Calma, para agora é o nosso convidado. Considerações finais. Claro. Quero te agradecer por abrir sua agenda, tirar o seu sábado para vir aqui E olha que é nos difícil, ensinar. hein? A agenda com Pois Leone, é, muito obrigado. Só O Jesus. que você faz pro nosso público e deixar suas considerações finais? Queria agradecer, né, a audiência, foi um prazer, uma honra muito grande. Willy, Lucas, Claudinha. Esse é um tema muito rico, né? Uma pena que passa 1 hora, né? Você vê que voa, né? Voa, Passa é rápido. verdade. Também foram 5 E a minutos. gente teria ainda muito assunto para falar, mas eu espero que eu possa ter contribuído, né? Com Bastante. informações, orientações e Como? tal. É lógico que não existe no direito um assunto fechado, muito pelo contrário, né? Nós somos eternos estudiosos do direito. Né? Exato. Quanto mais a gente estuda, mais dá a sensação que menos a gente sabe. Mas eu acho que é fundamental espaço assim para que a gente possa trazer essa contribuição social. Claro. Eu acho que quem escolheu o direito tem que ter isso. A gente tem essa missão de instruir quem nos acompanha, de levar conhecimento, de levar reflexão, porque o direito está intimamente relacionado à evolução da sociedade. O direito tem uma pretensão, né, um propósito muito hercúleo, grandioso, né, de regular ou tentar regular a vida em sociedade. Então é claro que viver em sociedade significa estudar o direito de maneira macroscópica. Então acho que o espaço assim tem que ser defendido, tem que ser divulgado, porque ele é muito importante para todos nós, né? Curtem, compartilhem, né? Dê o seu like. Ativa o Isso é muito sininho, arrasta pra importante, o cima. like. Lucas, vamos lá. Bom, quero agradecer novamente vocês aqui, a Claudinha, o Willy, grandes parceiros. E agora a parceria forte, hein? Agora é o time. É, time, exatamente, podcast. E também meu amigo Leone pelo convite, assim, por ter aceito o convite prontamente. Fiz o convite e falou: opa, não sei nem o que é, Lucas, mas você me chamou. Foi na hora. Não é armadilha, não. Não é armadilha. Eu meu até amigo. vim assim, eu falei, será que é? Você comentou alguma coisa pra ele e tal? Né? Mas é sempre uma honra tê-lo aqui conosco, né? Vamos ter mais outras vezes. Vocês perceberam a profundidade que o Leone tem nas falas. O Leone é um cara que... professor não mesmo. É professor mesmo, ele vai com... É certeiro, assim, é nevrálgico no ponto. Eu acho isso muito legal. A gente dá aula junto em alguns cursos, principalmente um de audiência, né, Leone? Nossa, esse curso é muito legal. A gente lança, então, essa parte estamos mais até imersão, acadêmica. né? De Até audiência, Imersão vocês em estão- audiência. Eu, Onde? ele e o Josley, que Onde? vai vir aqui. Nós demos esse curso na Associação dos Advogados Trabalhistas, estamos agora nas ESAs, Escolas Superiores de Advocacia, né? E a gente pode levar onde o E pessoal você- quiser esse Exatamente, curso. claro. Mas vocês estão agora, nesse momento, estão ministrando esse curso? Nós tivemos um último módulo Foi semana agora, passada, semana né? passada, foi Semana agora. passada, o Terminamos Leone deu a sexta-feira. penúltima aula Foi. e ao final nós sempre fazemos uma audiência simulada com a Muito bom. participação de nós três. É um negócio fenomenal, assim, muito legal mesmo, muita experiência, Muito né? legal. Legal. Então é bem Quero fazer bacana. esse curso com você. Vocês Já tá. divulgam nas redes sociais, né? Divulgamos, Muito bom. e agora a gente vai começar no segundo semestre com coisas mais fortes, mais focadas assim na prática, bem legal. Não que não seja, né, esse curso de audiência, mas algumas coisas diferenciadas. Isso aí. Então nós estamos aí nessa parceria, estamos juntos sempre e Claro. muito obrigado a todos os telespectadores e vamos ter muito mais coisas aí depois, né? Muito mais convidados nesse nível aqui. Com certeza. Foi grandioso. Obrigado, dia. viu, Leone? Obrigado mesmo. Claudinha, Agradeço. você é a responsável por finalizar, encerrar o nosso podcast. Por favor, suas considerações. Eu que vou dar tchau e tchau. Mais ou menos assim, né? Fecha a lojinha agora. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa audiência, a galera que tem acompanhado a gente nas redes sociais, os comentários no Instagram, no YouTube. Estou muito honrada com o sucesso que o nosso programa tem feito. Quero mais uma vez agradecer o Leone. Obrigada pela sua disponibilidade.
por ter o Luquinhas, assim como você aceitou prontamente o convite dele, quando o Luquinhas veio aqui a primeira vez, ele aceitou o nosso convite prontamente, trouxe você. E eu estou muito feliz com a nossa conversa. Obrigada. Parabéns pelo seu aprofundamento. Eu já conhecia, você já acompanhava, eu sei o nível de professor que você é. Obrigado. E quero você aqui com a gente em outras oportunidades. A gente tem muito assunto ainda para tratar. Agradeço. Excelente. Quero cumprimentar os meus meninos com quem dividi essa mesa. Obrigada, amigo, por ter suportado aí a tua... Tô gripado, mas... Quase que, né? Quase que desiste, mas eu falei, vai, pelo amor de Deus. Sob pressão medicamentosa, né? Obrigada, Luquinhas. Eu que agradeço, eu tô muito feliz com a tua chegada aqui. Eu tenho muito certeza. Assim, é recíproco, viu? A gente se diverte contigo, além do que o seu conteúdo é sempre tão gigante, tão maravilhoso. Quero mandar um beijo especial pro Thiago, nosso colega. É verdade, Thiagão, Thiagão, grande abraço, querido. Aqui, tá fazendo falta. Verdade. O Willy já abriu aqui o nosso programa imitando o Thiago. E quero nosso Silvio Santos, né? Quero cumprimentar a produção. Obrigada pela competência, o carinho de sempre com a gente, as fotografias, as filmagens, e um beijo para todo mundo. Até o próximo programa. E ativa lá o sininho e dá o joinha, comenta, compartilha. Que é muito importante para nós. É muito importante. Obrigada. Obrigado, gente. Até semana que vem. Até mais, tchau. Obrigada.